Shalom, shalom, queridos, graça e paz, queridos, amém? Queridos, aqui é o vosso servo, o apóstolo Lizaro Temani, amém? Daqui da Lagoa da Pitória, no estado do Rio de Janeiro. O Senhor estava ardendo uma palavra no meu coração e eu resolvi compartilhá-la com vocês, amém? Quando a gente vê essa lagoa e vê, é tão linda, tão transparente, né? E a gente vê os peixes, né, andando na beira da lagoa. Alguns moradores aqui estavam dizendo que quando há a virada das águas, porque essa lagoa ela tem uma conexão com o mar, peixes, cavalos marinhos, eles circulam na beirada da lagoa, e a gente para e começa a refletir, amém? Quando Deus ele cria a terra, ou melhor, quando ele refaz a terra, para aqueles que creem na teoria do gap, né, do intervalo, a Bíblia diz que Deus ele começa a dar comandos para a terra, amém? Assim como ele diz para a terra produzir árvores frutíferas que produzissem sementes, a Bíblia também vai nos dizer que ele deu um comando para as águas e diz: águas produzam seres viventes, amém? E a água, ela obedeceu à voz do Senhor e ela produziu seres viventes, amém? Tanto os grandes quanto os pequenos começaram a produzir. E aí fica a palavra: tudo aquilo que é de Deus obedece à voz de Deus, amém? E aí vem a reflexão. Porque Paulo também diz assim, ó, que todos aqueles que são de Deus, são de Cristo, obedecem à voz do Espírito. E quanto nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? Quanto nós temos ouvido, visto e feito, amém? Muitas vezes nós paramos para refletir e pensar da seguinte forma, amém? Apóstolo, mas é muito custoso, apóstolo, mas a gente tem que se esforçar demais. Creia que Deus, sempre quando Ele nos pede algo, é para nos recompensar infinitamente mais do que aquilo que Ele pede para nós. E tudo aquilo que Ele pede para que nós venhamos a executar é para nos recompensar, amém? Guarde uma frase que uma vez eu ouvi de um homem de Deus. Ele disse assim, ó: aquilo que não te custa nada, não serve nada. E sempre que o Senhor nos prova, é para nos recompensar. Como que pode Ele te dar algo que você não o valorizaria? Então, em todas as fases, em todas as áreas, em todos os níveis daquilo que Ele quer te abençoar, seja nas finanças, seja no poder, seja na unção, seja nos níveis de autoridade, daquilo que Ele quer expressar e fazer sobre a tua vida, primeiramente Ele vai provar o teu coração, para que aquilo seja liberado sobre você em níveis extraordinários, em níveis que você jamais conseguiria compreender, amém? A Bíblia vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, queridos, amém? Então, quando nós vemos um apóstolo Paulo nos ensinando em 1 Coríntios 2,4, que o ministério dele não se firmou em palavras persuasivas, em sabedoria humana, mas em demonstração de poder, é por causa que a palavra, ela não foi feita somente para você ler como se fosse uma história pertencente ao passado, amém? Há 2000 anos atrás, não. Tudo aquilo que está descrito nós podemos viver hoje. Por isso que Jesus, ele começa algo e ele dá uma ordem para que nós continuássemos. Ele nunca disse que era para nós chamarmos ele todas as vezes que nós precisássemos. Quando nós lemos lá em João 14:12, ele diz assim, ó: em verdade vos digo que todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará obras ainda maiores, vírgula, porque eu vou para o meu Pai. Ele estava dizendo o seguinte: ele veio, ele estabeleceu, ele pagou o preço para que nós dessemos continuidade, amém? Então o Senhor conta com você, Ele precisa de você para dar continuidade àquilo que Ele iniciou, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, fique com essa palavra, amém? Assim como os peixes, que você não sabe de onde vieram, se foi do mar, se foi de um outro rio, amém? Mas o que nós sabemos é que a palavra diz que o Senhor deu uma ordem para as águas e disse: produzam seres viventes, e as águas obedeceram. E você tem ouvido a voz do Senhor e tem obedecido? Amém? Se você quiser fazer parte da nossa escola de dons, queridos, entre em contato com a gente, amém? Você vai aprender passo a passo como estava na Bíblia, da mesma forma tem nos dias de hoje. Assim como Samuel ensinava, assim como Elias ensinava, assim como Jesus ensinou os apóstolos, assim nós também damos continuidade ao que é o ministério de um apóstolo. Assim como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, que Jesus era um apóstolo e por isso ele exerceu o ministério de ensino, assim também 2 Timóteo 1,11 diz que um dos ministérios
do apóstolo é o ministério de mestre, amém? 2 Timóteo 11 diz: graças te dou porque me fez pregador, apóstolo e mestre. Então, da mesma forma, nós oficiamos. Se você não é inscrito no nosso canal, amém? Se inscreva no nosso canal, atualize ali as notificações, amém? E deixa um like. Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Shalom. Tchau, tchau.